Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar sequência então no nosso conteúdo, tá? Para vocês acompanharem a aula de hoje, vocês peguem a apostila nas páginas 279 a 285, ok? Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre circuitos elétricos, tá? Então, como que a gente pode definir? A eletricidade, ela precisa de um caminho, uma corrente elétrica. Lembra que a gente viu na aula passada, quando todos os elétrons livres estão numa mesma direção, eles vão formar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica precisa de um caminho, tá? Até chegar aos condutores. Então, quando ela é formada por um conjunto de condutor, a gente fala que ela está num circuito, ok? Então, a gente define isso como circuitos elétricos. Mais para frente, a gente vai ver que existem formas diferentes de circuitos elétricos, mas a princípio a gente só precisa entender o que é um circuito elétrico. Então, aqui vocês têm, eu coloquei para vocês só como exemplo uma pilha, tá? Que vai estar gerando a energia. Uma lâmpada para a gente perceber que houve a passagem dessa corrente, né? A energia chegou da pilha até a lâmpada. E aqui é algo para controlar, que nesse caso a gente chamaria de interruptor, que controla, liga ou desliga a passagem dessa energia, ok? A gente vai falar então do fornecimento de energia. Bom, a gente sabe que são os geradores elétricos que vão transformar a energia em energia elétrica. Quando a gente viu lá as formas de obtenção de energia elétrica, então, por exemplo, uma hidrelétrica, o que acontecia? É, a água era acumulada, né, em lagoas aí grandes represas, e esse movimento da água fazia com que a turbina girasse rapidamente, e dentro dessa turbina existia um gerador convertendo essa energia gerada pelo movimento das águas em energia elétrica, tá? Então, assim, a energia que vocês estão utilizando na casa de vocês para assistir essa aula, para realizar as atividades que a gente está fazendo, né, veio de um gerador dentro da usina hidrelétrica. Mas existem outros casos em que existem outros tipos de geradores. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês um gerador de um navio, tá? Por que eu coloquei esse exemplo? Porque pensem, um navio não tem como estar conectado a um cabo elétrico para onde ele for para estar utilizando energia. Então, geralmente, nos navios é utilizado um gerador que usa óleo diesel, que converte essa energia armazenada no óleo diesel em energia elétrica. Coloquei aqui para vocês também um exemplo de um outro gerador que é utilizado em hospitais. Por quê? É lógico, né, que no hospital, por exemplo, o Hospital de São José, a energia que é utilizada está vindo também da hidrelétrica, igual na nossa casa. Mas imaginem vocês, né, que um médico está realizando uma cirurgia do coração lá dentro do hospital. E por algum problema, acabou a energia, faltou luz no hospital. E daí? Ele vai parar? Vai esperar? Não pode, né? Algumas cirurgias aí são bem emergenciais. Então, para que isso não ocorra, nos hospitais existem geradores, normalmente que funcionam também a óleo diesel, para converter aí em energia elétrica, para sanar esses problemas até que a energia elétrica convencional, né, que vem da rede aí, possa retornar. Ok? Então, eu coloquei esses exemplos aqui para vocês entenderem. Existem equipamentos que são capazes de acumular certa quantidade de energia. Só que assim, entendam bem que é uma quantidade limitada, que são os capacitores, tá? Então, eu coloquei para vocês uma foto de um capacitor, tá? Todo circuito elétrico que vocês analisarem, dentro da TV, na placa da TV, de rádios, de condutores aí de som, tá? Vocês vão ver pecinhas parecidas com essa aqui, tá? Por quê? Porque eles precisam acumular certa quantidade de energia, tá? Para ser liberada de maneira rápida quando for preciso, quando esse circuito
precisar de energia novamente. Então eu coloquei um exemplo bem fácil para vocês entenderem aqui, que são aqueles flashes das câmeras fotográficas antigas, ou até mesmo hoje, nos estúdios de fotografias, é utilizado esse flash para deixar aí a foto com uma melhor qualidade. Então o que que acontece? Nesse flash existe, né, um capacitor desse para acumular energia para liberar de forma bem rápida. Então, essa luz, se vocês já perceberam o flash de uma câmera, ela acontece de forma bem rapidinho, tá? Para que seja aí no momento da fotografia. Então, esses são os capacitores, tá? Que têm essa função de acumular aí certa quantidade de energia. Então, a energia elétrica que a gente utiliza em casa, tá? Então, se vocês perceberem, a gente precisa, lógico, que para muitas coisas no nosso cotidiano, só que o que que acontece? Esses equipamentos, eles vão ter uma forma de funcionamento de maneira diferente. Por quê? Se a gente compara, por exemplo, o chuveiro com a televisão, tá? Os dois precisam de energia elétrica para funcionar. Só que o tipo de energia que está sendo convertida no chuveiro, ele é diferente da energia que está sendo convertida na TV. Como? Tá? Então vamos observar, por exemplo, o chuveiro, o que que precisa acontecer? O que que esse equipamento tem que fazer? Converter energia elétrica para que a água fique quente. Então ele vai converter a energia elétrica que chegou no chuveiro em quê? Em energia térmica, tá? Será que isso acontece também na TV, no som, nos equipamentos que a gente está ouvindo? Não. Por quê? Tá? Porque o som ele é uma onda, depois mais para frente a gente vai estudar, então ele precisa se propagar, tá? Da mesma forma que o calor, a gente precisa de calor, nesse caso, tem que ser energia térmica também? Não, tá? No caso dos equipamentos da TV, do som, essa energia elétrica, ela vai estar sendo convertida em energia mecânica, tá? E olha só, nas luzes, por exemplo, a energia ela está sendo convertida em energia luminosa, tá? Então, as lâmpadas que vocês têm nas casas de vocês, elas estão recebendo energia elétrica, mas estão convertendo essa energia elétrica em energia luminosa, tá? Então, aqui só com 3 exemplos, a gente já viu aí 3 formas diferentes de conversão que existe dentro aí da nossa residência, das nossas casas. Essa energia que ela é produzida ou acumulada nos capacitores, como a gente viu, ela pode ser transformada através dos receptores, tá? Então eu coloquei aqui para vocês para a gente entender o que são os receptores. Então a gente falou da energia elétrica que pode ser transformada em energia mecânica. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Por quê? Chega energia elétrica no ventilador e esse equipamento ele utiliza, né, o ventilador utiliza essa energia elétrica para girar essas pás, para que seja gerado vento aí para refrescar os ambientes, tá? Então aqui nesse desenho, tá a parte interna, aquela parte de trás aqui do ventilador, que eu retirei para que vocês pudessem observar melhor. Então, o que um receptor ele faz? Ele vai converter a energia elétrica, tá? Em uma outra forma de energia, tá? Então, olha só, o que aconteceu? O que esse equipamento fez? Ele transformou a energia elétrica que estava chegando em energia mecânica, tá? Porque ele fez movimentar aqui as pás desse equipamento para gerar o vento. Então, esse é o princípio do motor elétrico. Todo equipamento, todo eletrodoméstico que tiver um motorzinho de funcionamento de maneira parecida, ele vai estar fazendo essa mesma conversão, tá? Convertendo energia elétrica que chega em energia mecânica, que é aquela que a gente já conversou, que é a energia do movimento, tá? Então a gente tem isso nos ventiladores, como eu coloquei aqui para vocês, nas batedeiras, né, aqueles equipamentos que a gente utiliza na cozinha para fazer bolo, nos liquidificadores, tá? Naqueles mixers que a gente utiliza também
para tá fazendo aí bebidas, tá? Então esse é o princípio. O que que ele vai fazer? Converter energia elétrica em energia mecânica. Ok, pessoal? Então, assim, eu quero fazer uma retomada da aula passada, porque ficou uma fórmula que a gente não realizou os cálculos, tá? Então, para a gente realizar os cálculos hoje, a gente precisa retomar aí um pouquinho. A gente falou do átomo, né? Se vocês lembram, a gente pode representar o átomo dessa maneira, com duas regiões distintas, o núcleo, tá? E a eletrosfera, que é a região onde estão os elétrons. No núcleo nós temos prótons e nêutrons, lembrando das cargas elétricas que são diferentes. Então nós temos o próton com carga positiva e o elétron com carga negativa. Próton está aqui dentro do núcleo, o elétron está fora, tá? Na eletrosfera. Essas duas partículas, esses dois tipos de partícula possuem carga elétrica. O nêutron não tem carga elétrica, tá? Então é bem importante a gente lembrar disso, dessa informação, pelo seguinte: porque quando um átomo perde elétrons, tá? Significa que vai estar sobrando carga dos prótons. Que carga que os prótons têm? Carga positiva, tá? Então, se um átomo ganha elétrons, vai sobrar a carga dos elétrons, que é negativa. Lembrando que quando a gente fala que um átomo ele está neutro, isso significa que ele tem o mesmo número de prótons que o número de elétrons, ou seja, as cargas se anulam, tá? Mas quando há uma mudança, tá? Quando esse átomo perde ou ganha elétrons, lembrando, tá, que prótons e nêutrons, o átomo não perde, o que ele vai perder ou ganhar são os elétrons, tá? Então, no primeiro caso, se ele perder elétron, ele vai ficar com uma carga positiva, a carga que está sobrando positiva. Se esse átomo, ganhar elétron, ele vai ter uma carga sobrando, uma carga negativa, ok? Isso é muito importante, tá? Para vocês conseguirem assimilar aí os próximos conceitos. Não esqueçam disso. Então, aqui é a fórmula, tá? Que a gente ficou aí, que a gente só viu ela na aula passada, mas a gente ficou de calcular, né? De utilizá-la, onde que é a quantidade, a carga elétrica, né? É a quantidade de eletricidade de um corpo. N é o número de elétrons que perdeu ou ganhou. E E, tá? É a constante. Então, E não vai mudar. Então, ele é representado por mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, não esqueçam, é essa fórmula que a gente vai utilizar. Então, eu coloquei aqui para vocês um exercício. O exercício diz assim: determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva que corresponda a 2,56 vezes 10 a menos 10, tá? Que aqui está dando a carga elementar, né, que é uma constante. Como eu falei para vocês na aula passada, ela não muda, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá, quando a gente for resolver um exercício, a gente precisa completar as letras da fórmula. Então, qual que é a nossa fórmula? Q, que é igual a N vezes E. Então, o que está dizendo? Determine a quantidade de elétrons. Que letra que é essa? Quantidade de elétrons vai ser a letra N, tá? Que deve ser perdida para que adquira uma carga positiva. Então, já falou, a carga, tá? É a letra Q. Então, o que está perguntando? Quer que seja essa carga de 2,56 vezes 10 a menos 10. E N eu vou procurar, e a letra E eu sei que ela sempre tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, jogando isso na fórmula, como que vai ficar? Aqui a nossa fórmula, tá? A gente tem um valor para Q,
e a gente tem um valor para n. Se a gente substituir essa carga que a gente está procurando, tá? É 2,56 vezes 10 a menos 10. E o e, que é sempre uma constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. O que acontece, tá? Como eu vou procurar a letra N, aqui, tá? Há uma multiplicação. Eu vou passar para lá do sinal, tá? Esse N vai passar dividindo. Essa letra E vai passar dividindo. Então, como que vai ficar? N, que é igual a Q, tá? Então, esse é o valor de Q. 2,56 vezes 10 a menos 10, tá? Dividido pela minha constante, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Daí aqui, 2,56 eu divido normalmente por 1,6, tá? Então, vai ficar 1,6. E com o expoente, é por isso que eu pedi para que vocês prestassem bastante atenção na aula de matemática, tá? Que vocês teriam essa semana, para que vocês entendessem como que funciona as regrinhas dos expoentes. Porque quando eu tenho uma divisão, tá? E sinais negativos, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a diferença e esse expoente, ele vai ser positivo, tá? Então, 19 menos 10, 9, menos com menos, mais. Então, eu repito a base, porque a base é igual. Aqui eu resolvi 2,56 dividido por 1,6 dá 1,6, tá? E a base, a gente vai seguir essa regrinha, como eu falei para vocês, ok? Então, vai ficar, a nossa resposta vai ser 1,6 vezes 10, tá? Elevado a 9 elétrons, certo? Então, vamos passar para o próximo, para a gente fazer mais um exemplo. Então, a gente tem aqui, durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2,0 vezes 10 a 15 elétrons, tornando-se eletricamente carregado com uma carga elétrica de... Primeiro passo, tá? Analisar os exercícios, no exercício, as informações que a gente tem, tá? Então, a gente tem que uma quantidade de elétrons. O que isso vai ser na minha fórmula, tá? Corresponde ao meu N, ok? Tornando-se eletricamente neutro com uma carga elétrica de. Então, está perguntando a carga elétrica, está perguntando a letra Q. Eu não tenho, tá? Como que é a nossa fórmula? Q, que é igual a N vezes E. Ah, mas então eu vou ter que procurar duas coisas? Eu vou ter que procurar a letra Q e eu vou ter que procurar a letra E? Não, lembrem-se que a letra E vai ser sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Então, como que vai ficar esse exercício? A gente tem a fórmula aqui, tá? Q, que é igual a N vezes E, tá? Onde a gente tem o valor de N, 2,0 vezes 10 elevado a 15, tá? Vezes a nossa constante, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Então, nesse caso, o que a gente faz? Multiplica 2,0 vezes 1,6, que vai dar 3,2, tá? E a base é igual, repito a base, aqui de novo vai seguir as regrinhas que eu pedi para que vocês aprendessem. Então, nesse caso, a gente tem uma multiplicação, tá? De sinais diferentes, continua sinais diferentes, negativo na multiplicação, e eu tiro a diferença. Então, 15 para chegar no 19, eu tenho 4. Qual que é o meu resultado? 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Eu passei um exercício aqui agora para vocês tentarem resolver, tá? Ele vai estar no resumo também, para vocês copiarem junto com o resumo da aula, tá bom? Então, o exercício diz assim, um corpo apresenta 1,2
vezes 10 elevado a 3 elétrons, a menos que prótons. Determine o sinal e o módulo da carga elétrica desse corpo. Então, determine, né, quanto vale a carga elétrica e se ela é positiva ou negativa. O que vocês precisam observar aqui? Ele está dizendo que ele tem menos elétrons em relação ao número de prótons, tá? Então, prótons ele tem uma quantidade maior nesse material. Então, aí vocês vão analisar. Prótons têm carga positiva ou carga negativa? Tá sobrando prótons. Então, vai ser positivo ou vai ser negativo, tá? E para quantificar quanto que vale essa carga, vocês vão resolver usando a fórmula Q, que é igual a N vezes Z, ok? Então, façam o exercício, façam os outros exercícios que estão no resumo, tá? E fiquem atentos ao horário de retorno. Então, é isso. Até mais, pessoal. Façam com bastante atenção.